todos. Nosso tema começa com uma afirmação que é a seguinte: todos nós buscamos a paz e a felicidade. Todos nós. Com exceção de alguém que estivesse mentalmente doente, mentalmente não estivesse são. Fora isso, todos buscam a felicidade e a paz. Isso é algo tão entranhado dentro de nós que mesmo nas nossas estruturas mais primitivas, uma vez que nós evoluímos a partir de formas mais simples e chegando ao estágio humano, por exemplo, há 100 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, quando adquirimos a condição de Homo sapiens, a nossa busca também era paz e felicidade, porém, dentro daquela visão mais material, uma vez que a nossa condição evolutiva ainda estava muito atrasada. Então, o que era para nós a felicidade e a paz? Era a procriação, era a alimentação, era a segurança, era de alguma forma a preservação do corpo físico. Isso era o suficiente para atender necessidades instintivas e, portanto, alcançarmos essa paz, essa felicidade, que era o que nos seria possível naquelas circunstâncias. Porém, mesmo essas coisas tão materiais, assim, tão ainda mais digamos assim, apegadas à matéria, tem o seu papel evolutivo para a criatura. Nós, ao nos agruparmos para caçarmos grandes animais, por exemplo, um mamute, era preciso que 20, 30, 40 homens se juntassem para estabelecer estratégias de caça. Isso foi desenvolvendo em nós a capacidade de comunicação, a capacidade de inteligência social, a própria, digamos assim, racionalidade para buscar ferramentas e mecanismos que nos permitissem isso. Então, de uma certa forma, todos esses elementos lá do passado, por exemplo, o cuidado com a prole, tanto por parte da mãe quanto por parte do pai, começam o desenvolvimento também das emoções, dos seus sentidos mais nobres, ainda que não chegue perto, claro, das condições que nós nos encontramos hoje, mas ainda assim ali havia evolução acontecendo. E esse tempo vai passando, muitas reencarnações vão acontecendo, muitas vivências na espiritualidade, na erraticidade, reencarnamos de novo e assim sucessivamente até que chegamos aqui. Esse processo, então, ele foi gradualmente migrando de uma paz e felicidade buscada exclusivamente em bases materiais, instintivas, satisfação dos instintos, para uma busca dessa paz e felicidade já numa forma mais espiritual. Na verdade, nós caminhamos e estamos numa fase atual, isso vem acontecendo gradualmente, em que parte da nossa felicidade vem do material, parte de nossa felicidade vem do espiritual. Mas qual o percentual de cada um? Depende do nível evolutivo de cada criatura. Para alguns será mais material, para outros será mais espiritual. Mas sempre haverão os dois aqui, até porque a reencarnação nos obriga a essas buscas materiais que são necessárias. O espírito encarnado, ele se encontra tão ligado ao corpo físico através do perispírito, que tudo que afeta o espírito afeta o corpo físico, tudo que afeta o corpo físico afeta o espírito através do perispírito, desse corpo espiritual intermediário. E assim tem sido a nossa jornada. Mas por que então que essa necessidade espiritual ela começou a se tornar importante como representativa de nossa paz e felicidade? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos seres espirituais por essência. Na forma temos uma materialidade. Qual forma? Forma corpórea e a nossa densidade perispiritual, mas em essência nós somos espíritos, somos espirituais. Somos filhos de Deus, temos essa centelha divina dentro de nós.
E essa centelha divina, ela nos coloca numa forma de buscar sempre esse espiritual, sempre esse engrandecimento, e vai lutando reencarnação após reencarnação contra os instintos, contra os mecanismos de felicidade apenas materiais, para começar a buscar essa felicidade, então, que é espiritual. E aí nós já observamos que nós temos uma questão importante. Quando nós chegamos na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? E esse tópico, lei de Deus, será um tópico muito importante no nosso estudo de hoje. E o Espírito de verdade responde: a lei de Deus está escrita na consciência de cada criatura. Por quê? Porque nós temos essa semente da divindade dentro de nós. Nós temos esse elemento fundamental que é o de sermos filhos de Deus e trazermos então esse DNA divino dentro de nós. Mas nós temos que passar por todas essas fases. Mas vejam, é um potencial divino, não uma, digamos assim, uma luz plenamente realizada. É uma luz a se realizar. É como você pegar uma mangueira e você pegar uma manga com a sua semente, um caroço da manga lá dentro. O caroço da manga, ele tem dentro dele todo o potencial para se transformar naquela mangueira. A mangueira é bem diferente do caroço da manga, né? Só que no caroço da manga a gente tem todo o código genético que nos levará a observar que, nas condições adequadas, aquele caroço vai se transformar numa planta e essa planta se desenvolverá e se transformará numa mangueira, porque todo o DNA, digamos assim, está todos os elementos que determinam as formas básicas de desenvolvimento modificadas, alteradas, relacionadas com o meio em que aquela planta se desenvolve. Nós trazemos esse DNA divino, nós trazemos essa semente da divindade dentro de nós, assim como a bolota do carvalho, uma semente pequena, se transforma numa árvore gigantesca, ou a semente, o caroço da manga vai se transformar na mangueira. Nós trazemos essa semente de luz, que é essa centelha divina dentro de nós, que nos levará à condição de espíritos plenamente realizados. Só que ele está como potencial, então a lei de Deus está dentro de nós como um potencial que precisa ser desenvolvido. Mas como é que a gente desenvolve isso? Muito bem, eu costumo usar uma figura de linguagem, uma metáfora, em que eu digo o seguinte, que nós temos dentro de nós, Deus quando nos criou, Ele nos entregou o livro da vida. Costumo chamar ele de livro da vida. É onde está escrito esse código divino, esse DNA divino, está todo escrito nesse livro da vida. Todas as leis de Deus, todas as relações que regem o universo, os seus aspectos, desde um átomo até as galáxias, desde a consciência que começa a surgir naqueles micro-organismos, na sua forma mais primitiva, no seu princípio inteligente rudimentar, até a angelitude, até as formas que se desenvolvem nos seres mais evoluídos. Está tudo escrito nesse livro da vida. Só que nós somos analfabetos. Ou pelo menos, o livro dos Espíritos nos diz que nascemos simples e ignorantes. E à medida que o tempo passa, vamos desenvolvendo nossa capacidade de conhecimento e vamos então tomando decisões, vamos dizer assim, medidas do certo ou do errado e colhendo, portanto, as consequências de nossos atos, né? Ora, dentro desse processo de desenvolvimento que vai acontecendo, nós precisamos ser alfabetizados para ler esse livro da vida, como uma criança. Querer que nós pudéssemos compreender, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo que se afastou um pouquinho do nosso centro, eu espero que ele retorne. Hoje até ele me mandou uma mensagem de oração para uma pessoa que tinha desencarnado.
Mas outro dia ele me mandou uma mensagem e ele está lendo outro autor aí, uma pessoa, não vou citar o nome aqui, esse autor, mas tem umas ideias meio loucas, e começa a tentar entender a mente de Deus e coisas do tipo, a mente do Cristo, não o Jesus que esteve aqui, mas o Jesus encarnado que se fez pequeno para se fazer compreendido. Entender Jesus é uma coisa, então lá os evangelhos, seus exemplos, suas palavras. Entender o funcionamento da mente do Cristo é outra. No seu plano transcendente, quem somos nós para compreender a grandeza de todo o seu pensamento, a profundidade de todo o amor que ele possui, a capacidade de todas as formas de emoções que ele desenvolve? Então nós temos, de alguma forma, muitas limitações que vão sendo vencidas ao longo do tempo. E aí eu expliquei isso para ele, acho que ele não gostou muito não, mas ele não me respondeu. Mas eu expliquei para ele, olha, nós estamos ainda a tentar entender o que essa pessoa... Porque ele me pediu uma opinião sobre o autor. E uma pessoa que já estudou tanto tempo a doutrina espírita, e nós fizemos muitos anos de estudo já com ele, deixar de ler uma obra evangélica, do Evangelho, uma obra espírita, para começar a ler autores que trazem ideias esdrúxulas, é uma coisa que para mim é difícil compreender. Você largar, é como se você estivesse bebendo água ao lado de um poço, onde essa água seja uma água pura, fresca, que te tira a sede, uma água boa, e você deixa aquilo, não, eu vou experimentar a água de um outro poço, e vai para um outro poço e bebe aquela água lá, e depois quer que a gente vá lá para experimentar, para ver se ela é boa. E frequentemente a outra água está contaminada, porque a água, o caminho bom em geral, ele não é muito fácil de achar. Você encontrar um bom caminho, ele dá trabalho, é trabalhoso encontrar um bom caminho. A doutrina espírita é um maravilhoso caminho. Então a gente larga isso para pegar o primeiro indivíduo que traz ideias diferentes e escandalosas, é complicado, é problemático. E eu disse para ele, é como se o que você está querendo fazer aqui, ou melhor, o que o autor está querendo mostrar, é como se uma criança da quinta série do fundamental fosse tentar entender uma tese de doutorado. Isso é impossível. Essa criança precisa passar por todas as fases do aprendizado, do ensino médio, terminar o ensino fundamental, aos 9 anos do ensino fundamental, precisa passar pelos 3 anos do ensino médio, precisa fazer a faculdade, precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado, depois fazer o doutorado, aí você vai conseguir compreender aquela tese. Mas você não pode pedir uma criança da quinta série para entender uma tese. É a mesma coisa que pedir a nós que entendamos os desígnios de Deus na sua plenitude. O que nós temos de informação é aquilo que nos é possível. É simples a ideia. Nós não podemos ter uma revelação absoluta simplesmente porque nós não somos ainda, nós temos o potencial da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Não temos ainda essa capacidade de percepção de toda essa verdade. Então nós vamos aprendendo aos poucos e temos muitos irmãos que se propõem a nos alfabetizar nesse grande livro da vida. E quando nós começamos a ter alguma noção desse livro da vida, quem são esses professores? São os espíritos que encarnam em missão, são os nossos guias espirituais, são aqueles indivíduos que exemplificam pela sua bondade, pela sua caridade, pela capacidade de amar ao próximo, são aqueles que vêm explicar a filosofia, as doutrinas espiritualistas, em suma, todos aqueles que trazem as revelações espirituais, sendo o maior deles o próprio Jesus. Esses são os nossos professores que nos ensinam a ler esse livro da vida. E à medida que nós chegamos, e todos nós aqui, podemos dizer, não estou me referindo só aqui no Centro Espírita Paz José Cambinda, mas eu digo que hoje em toda a humanidade, a imensa maioria de nós já consegue ler algumas páginas desse livro. E ao ler algumas páginas desse livro, nós conseguimos entender razoavelmente, pelo menos para a nossa condição evolutiva, o que é a lei de Deus, para a nossa condição evolutiva, o que é suficiente para nós darmos os passos necessários. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Todos nós já ouvimos falar, nós já lemos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele tem uma ética transcendente, uma ética tão elevada, que se nós fôssemos capazes de
praticar 30%, 40% daquilo que Jesus colocou ali, nós já estaríamos no mundo regenerado. Ele é tão elevado, os conceitos que estão colocados ali, mas tão elevados, porém possíveis de nosso entendimento. Mas eles exigem um nível de esforço e de desprendimento muito grande, que nós às vezes não estamos dispostos a fazer. Eles são adequados à nossa condição de compreensão. Portanto, essa página do livro da vida nós já conseguimos ler, nós já conseguimos avançar. E aí, quando chega esse ponto, e aí voltamos àquela questão, somos em parte material, a nossa busca em parte material e em parte espiritual, ou seja, a nossa busca de felicidade e paz, em parte está atrelada à matéria, em parte ela está atrelada às coisas do espírito. E aí acontecem 3 situações quando chega esse momento, ou seja, aquele momento em que eu consigo ler algumas páginas já desse livro da vida e já consigo compreender algumas partes daquilo que a lei divina nos traz para cada um de nós. Primeiro, eu posso negar totalmente e entrar em conflito com a lei divina, buscando somente satisfazer a minha felicidade e a minha paz através da materialidade. Posso fazer isso? Posso. Não me é interditado isso. Vou arcar com as consequências. Por que eu vou arcar com as consequências? Porque eu estou transgredindo uma lei na qual eu sei que está errado fazer aquilo, uma vez que eu já adquiri conhecimento daquele nível de normas, de regras, de procedimentos que Deus espera de nós dentro da nossa condição atual. Mas aí o que eu faço? Eu simplesmente crio mecanismos que anestesiam minha consciência. Então eu entro no processo de autoilusão, que é o que acontece com muitos e muitos irmãos do nosso planeta. Nesse processo de autoilusão, a gente se refugia na droga, se refugia no álcool, se refugia na sexualidade, se refugia no consumismo, se refugia numa série de mecanismos que vão fazer a gente tentar. Até nós podemos nos refugiar naquele indivíduo que trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, porque isso também é uma fuga, de certa forma. Porque muitas vezes o que esse indivíduo está fazendo é fugir dessa lei divina, de alguma maneira. Por mais que ele justifique que aquilo tenha um resultado importante para a família dele ou para ele, mas chega a um determinado ponto que nós temos que ter muito cuidado. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é ou se há um grau suficiente de felicidade para a Terra, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, o Espírito de Verdade responde, do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa posse do necessário não é uma regra absoluta. Cada um tem o seu necessário, mas nós sabemos quando a gente está extrapolando esse necessário. Nós já sabemos quando nós chegamos ao ponto que não precisa mais. Não tem mais por que acumular mais. Nós já passamos desse necessário, do ponto de vista material. Então, para aí. Vamos agora trabalhar aquilo que dá valor, aquilo que é a parte espiritual. E a consciência tranquila e a fé no futuro, elas vão nos reportar muito ao nosso conceito de mortalidade, que é o nosso tema de hoje. Mas observemos, então, a primeira coisa que nos acontece quando nós transgredimos a lei divina para poder buscar a felicidade e a paz através da matéria é tentar a ilusão, tentar a autoilusão. É como se nós tentássemos anestesiar a nossa consciência. Muito bem, funciona durante algum tempo. O umbral está cheio de espíritos que anestesiaram a sua consciência. É o que mais tem no umbral. As regiões umbralinas, desencarnados, quando chegam, tomam um choque. Por quê? Porque toda a sua anestesia, toda a sua ilusão foi construída na base da matéria, e a matéria não tem mais quando eles chegam lá. Portanto, cai essa ficha. E aí, o que eu fiz na minha vida? Quais os valores que eu cultivei? Qual o sentido que eu dei para a minha existência? Eu não tenho mais as bases desse sentido agora. Se o meu sentido era o corpo físico, no qual eu me satisfazia nele,
Eu não tenho mais esse corpo físico. Onde está esse sentido agora? Onde está essa felicidade? Onde está essa paz? Onde eu deixei ela? Por isso Jesus já nos alertava: colocai vossos tesouros no céu. O que é isso? É o desenvolvimento de valores que não estão ancorados somente na matéria, porque senão nós vamos ter que deixar o corpo físico, vamos ter que deixar todas as coisas materiais que de alguma forma nós nos ligamos. Inclusive, eu diria que quando a gente fala de apegos materiais, até mesmo os relacionamentos, se não conduzidos com equilíbrio, se tornam apegos materiais. Nós estamos tendo muitos casos assim, eu particularmente lá no centro, a gente está lidando com muitas situações de pessoas que nos procuram em grande sofrimento porque não conseguem aceitar a partida de um ente querido, porque criaram um tipo de, digamos assim, de ligação, de conexão muito de apego, diria um pouco egoístico, porque você, por mais que explique a pessoa, olha, a maneira como você está fazendo está prejudicando o teu companheiro, tua companheira, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, estão sendo prejudicados no plano espiritual porque você está tentando prender eles aqui. Então você não está só sofrendo, você está fazendo eles sofrerem também. E a pessoa não consegue se livrar disso. Então há uma certa dose de egoísmo dentro do processo. Por isso que a gente fala que o apego não é só pelo sexo, pelo dinheiro, pela comida, pelo consumismo. O apego também é em relações afetivas que não estão com um amor mais equilibrado, eles estão ainda muito dependentes de uma posse, uma possessividade que se tem na relação. Isso também é ruim. Isso não é uma coisa saudável para o espírito, nem de um nem de outro. A segunda coisa que acontece quando nós, nessa condição de parte espiritual, parte material, estamos tentando buscar nossa felicidade, é quando nós transgredimos a lei e não conseguimos anestesiá-la, a nossa consciência. E aí nós entramos num conflito. E quando nós entramos nesse conflito, por que nós entramos nesse conflito? Olha, eu já consigo ler parte da lei divina. Estou transgredindo essa parte que eu já conheço. E eu não consigo um mecanismo pelo qual eu posso me autoiludir ou eu posso anestesiar a minha consciência. Então eu entro num processo de conflito. E esse processo de conflito traz dor, traz sofrimento, traz aflição mental, traz a neurose, como um dos mecanismos. E o indivíduo não encontrará paz nesse caso. Observe que, mais uma vez aqui, nós temos um problema. No primeiro caso, o indivíduo não está encontrando a infelicidade, mas ele está jogando o problema para frente. E ele terá que prestar contas perante a sua própria consciência mais à frente, quando aqueles elementos que ele utilizava como ferramentas para se autoiludir lhe serão tirados. Processo natural dos mecanismos de reencarnação e desencarnação. No segundo caso, eu entro em conflito com a lei e não consigo realizar essa autoilusão, não consigo realizar esse mecanismo de anestesiar minha consciência. Então eu entro em conflito e nesse conflito surge então a dor e o sofrimento, que está hoje muito fortemente estabelecido em nossa sociedade. Eu diria que em nossas casas espíritas, e toda casa espírita, ela é um hospital, ela é uma escola, ela é um templo. Aqui, por exemplo, hoje, no Pai José Campinda, nós temos uma quantidade muito grande de desencarnados também vindo. Porque esses espíritos que não conseguiram viver a sua vida na matéria da maneira adequada, eles agora tentam se reencontrar. E muitos são trazidos à casa espírita. Nós temos nas segundas lá no Jesus Maria José, que é o centro, que eu frequento. Eu conduzo uma reunião de estudo às segundas-feiras lá. E enche de entidades, mas muitas entidades mesmo são conduzidas. Eu acho que até chega um ponto, pelo que a gente observa, que é limitada a entrada dos espíritos, porque a quantidade dos que chegam lá é muito grande. E muitas dessas entidades, elas chegam tão carentes e tão desorientadas, que em torno da mesa de estudo e também de oração, que a gente faz uma oração intercessória, pedindo por várias pessoas que nos encaminharam os nomes, por desencarnados também,
razões de saúde física, razões de saúde mental, de obsessões e de desencarnados, né? Suicidas e tudo isso, se cria uma atmosfera, uma vibração muito forte em torno da mesa. Como nós temos ali, geralmente, 12, 15 encarnados e mais outras pessoas que participam online, né? E ficam no notebook do lado da mesa, eu trabalho no notebook também coordenando a reunião. E a gente observa que muitos espíritos são trazidos próximo à mesa. Para quê? Para receber o chamado choque anímico. Eles entram em contato com as vibrações dos encarnados, especialmente fluido vital, para que isso produza neles uma sensação de bem-estar, em razão da vibração que está sendo mantida ali. E essas entidades, então, quando tomam esse chamado choque anímico, elas despertam um pouco daquele torpor, têm uma sensação de certa paz e de lembrança de alguns equívocos do passado, muitas choram, né? E alguns médicos têm a presença deles, têm as sensações deles, muitos não chegam muito próximo à mesa, mas chegam o suficiente para receberem esse choque anímico, porque essa energia ela circula toda a mesa, e ali nós observamos um processo de tratamento. Então, por isso que o Centro Espírita tem esse papel de uma escola, porque esses espíritos estão sendo orientados, os encarnados estão sendo orientados, nós estamos sendo orientados, que estamos ali estudando. Ao mesmo tempo, é um hospital, porque nossas feridas estão sendo curadas, estão sendo tratadas, e é um templo, porque ali nós nos conectamos com o divino, com o sagrado. Não que nós não possamos fazer isso fora da casa espírita, apenas porque dentro da casa espírita esse processo se potencializa, uma vez que temos muitas pessoas e muitos espíritos, mentores e trabalhadores que estimulam em nós essa sensação de conexão com um plano mais alto, e as sensações são maravilhosas que nós sentimos. É uma bênção estar envolvidos nesses trabalhos. E nós observamos, nesses trabalhos que realizamos na casa espírita, e eu acredito que aqui no Pai Cambinda não seja diferente, muitos encarnados também procurando a casa com seríssimos problemas, que nós chamamos de neuroses. As neuroses são principalmente hoje, nos dias atuais, um problema seríssimo, assim como as obsessões também caracterizam uma verdadeira epidemia. Nas neuroses nós temos a ansiedade generalizada, dentro de um mecanismo meio que compulsivo. Nós temos a depressão, alguns tipos de depressão se caracterizam como neuroses. Nós temos as fobias generalizadas, das muito diversas. Nós temos a síndrome do pânico. Nós temos uma série de compulsões cognitivas e compulsões emocionais que levam o indivíduo a grande sofrimento. Isso decorre de dois fatos: problemas com vidas passadas, a sombra que vem e precisa ser trabalhada, e nossos embates do dia a dia, com a chamada dor evolução, ou seja, situações que nós lidamos no nosso dia a dia, do nosso corpo físico, do nosso espírito encarnado, doenças, perda de entes queridos, desemprego, preocupações com os nossos filhos, com outros entes queridos, tudo isso vai fazendo parte do que nós chamamos de dor evolução. Mas observe, não vou falar solução, mas encontrar como lidar com a dor evolução é um profundo mecanismo de aprendizado, de crescimento espiritual. E dentro desse livro da vida se encontra importantes receitas, importantes mecanismos de prevenção ou de tratamento disso. Só que como nós estamos às vezes em conflito com a lei divina, nós não conseguimos aplicar. Vamos dar um exemplo a vocês. A perda de um ente querido é uma dor evolução. Não vou falar nem que é uma dor kármica, porque muitas das vezes esse ente querido é simplesmente um pai ou uma mãe que já estava muito idoso, chegou o momento de ter que fazer essa transição para o plano espiritual. Não há castigo para ninguém, não é karma para ninguém. É simplesmente um mecanismo natural. Então a pessoa tinha que viver tantos anos mesmo. Morreu mais nova, mas fazia parte do planejamento reencarnatório. Não é castigo para ninguém, é um mecanismo que faz parte do planejamento espiritual para que haja evolução. E nós, às vezes, nos desesperamos. Nós temos uma moça lá que nos procurou
na sexta-feira passada, na nossa reunião de palestra, né, e de passe, muito desesperada por conta da perda do esposo dela. Já vai fazer aí 11 meses, 10, 11 meses, ela não consegue sair do luto. Não consegue. E nós estamos trabalhando exatamente agora em cima disso, para poder ajudá-la a trabalhar esse luto não só no ponto de vista emocional, que tem que ser trabalhado, mas também do ponto de vista cognitivo, ou seja, de compreensão de por que isso acontece, por que isso é necessário. Né? Então a gente observa que a perda de um ente querido é um choque muito grande que leva a pessoa a um estado de tristeza e sofrimento, e isso se transforma também numa neurose, porque ela é compulsiva, é recorrente, ela não consegue se livrar daquele pensamento, então fica um pensamento neurótico, trazendo então sofrimento, e quase todos nós temos isso durante a nossa vida em vários e diferentes momentos. Ora, o conhecimento da lei divina, com os mecanismos reencarnatórios, a possibilidade de saber que você pode encontrar esse ente querido no seu desdobramento durante o sono, saber que você vai encontrá-lo possivelmente quando você desencarnar, há uma grande chance de você conseguir fazer isso, mas se não for, pode ser na próxima existência, na próxima reencarnação. Tudo isso vai mostrando e vai trazendo um alívio, um conforto, um consolo muito grande. E de todas as doutrinas que nos alfabetizam nesse livro da vida, a doutrina espírita é aquela que está mais preparada para nos ajudar a compreender e mais rapidamente aprender, com mais profundidade e com mais, assim, até de botar rapidez, não é um termo muito adequado, mas a gente aprende mais rápido com a doutrina espírita, esses mecanismos. E de alguma forma isso passa a ser uma cura, passa a ser um tratamento da alma, que se realiza porque você começa então, através da doutrina, você começa a compreender então esse livro da vida. Então, meio que, digamos assim, de uma forma muito limitada, nós trabalhadores espíritas, acabamos nos tornando auxiliares de professores, vamos dizer assim, ou auxiliar de professor, mas ainda assim com a sua importância, porque afinal de contas nós já entendemos aqueles conceitos e já conseguimos aplicar em nossas vidas, nós então temos agora a condição de compartilhá-los com outras pessoas que nos procuram trazendo muito sofrimento. E aqui não vai qualquer juízo de valor para dizer assim, fulano de tal não tem conhecimento, fulano de tal já deveria saber que a vida é assim, fulano de tal está colocando o seu problema lá num ponto que isso é absurdo. Não, nós não temos nenhuma condição de julgar isso. Nosso papel é simplesmente, não é julgar, é ajudar. E quando nós queremos ajudar, nós não julgamos, porque isso não cabe a nós. Só cabe a nós identificar que há um problema e como nós podemos ajudar aquela pessoa a passar por aquele problema. E por fim nós temos o terceiro ponto. O primeiro era aquele que o indivíduo se anestesia, se autoilude. O segundo é o indivíduo que entra em conflito. O terceiro é o indivíduo que consegue aplicar o que está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Posse do necessário do ponto de vista material, consciência tranquila e fé no futuro. E aí nós entramos em esse indivíduo que consegue fazer isso já nessa encarnação, e eu não digo que ele realiza isso no seu sentido pleno, porque isso não é possível. Continua sendo um processo gradual. Quando tivermos um mundo regenerado e a Terra caminha para isso, nós aplicaríamos melhor essa capacidade, a nossa sintonia com a lei divina será maior, né? Então, nós damos um nome a esse processo de estar em sintonia com a lei divina, dentro do nome, vejam bem isso, gravem bem isso, dentro do nosso nível evolutivo. A criança na quinta série, ela pode ser uma boa aluna na quinta série, mas isso não quer dizer que ela vai ser uma boa aluna na oitava série se você pegar ela e passar para a oitava série imediatamente. Em cada fase desse processo de aprendizado, ela vai alcançar uma proficiência na capacidade de lidar com aquilo. Nós, quando estivermos mais à frente, conseguiremos aprender mais ainda, mas dentro desse momento, se nós conseguirmos, dentro da nossa possibilidade, da nossa evolução, entender esse livro da vida dentro das nossas possibilidades de aplicá-lo, nós encontramos essa paz. Quando encontramos essa paz interior e essa felicidade, como está na questão 922, ela implica então fé no futuro e consciência tranquila. Quando nós fazemos isso, nós damos um nome melhor. Eu estou dando um nome aqui apenas para o efeito do nosso estudo. E eu já aplico, às vezes, em outros estudos, eu aplico esse nome também. Nós chamamos de completude ou transcendência. A
completude ou transcendência é aquele estado em que você vive o material, vive a tua vida material, mas você já consegue trazer para a tua vida o espiritual. Você começa a espiritualizar a sua vida. A vida não dá saltos, não estamos falando disso. É um processo, continua sendo um processo gradual. Mas eu começo a trazer gradualmente esse processo para realizar essa completude. A completude é um estado de harmonia com a lei divina. E aí, o que é essa completude? Bom, essa completude ou transcendência, ela é um estado, como eu falei, que a gente está dando mais valor agora para o espiritual e menos valor para o material, pelo menos em termos assim, de buscar a felicidade, de encontrar sentido para a nossa vida, a gente começa a construir um sentido para a nossa vida baseado em valores espirituais. E essa completude ou essa transcendência, ela é composta de várias dimensões. Eu vou citar apenas algumas aqui, tá? Uma delas, o nosso senso de percepção de nossa imortalidade. Importantíssimo isso, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Segundo, o nosso conhecimento e autoconhecimento, é uma outra dimensão da completude. Conhecer e se autoconhecer. Conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer as leis, a ciência, a filosofia, a religião, o que for, e se autoconhecer. Essa é uma outra dimensão da completude, uma outra dimensão da transcendência. Fé e espiritualidade. Fé, como é definido na Epístola aos Hebreus, é a posse antecipada daquilo que se espera. Eu, quando tenho a fé, eu já tenho nas minhas mãos algo que ainda não está, mas eu acredito tanto naquilo que eu já começo a ter a posse disso. Então, quando eu digo assim, a pessoa, por exemplo, ela perdeu um ente querido, perdeu entre aspas, né? Ela está temporariamente separada do seu ente querido. E ela tem tanta fé, mas tanta fé que vai encontrá-lo, que é como se ele já estivesse com ela. E ela sente isso, essa presença, porque isso já faz parte daquilo que ela de fato acredita que é uma realidade para ela. Não é uma mera crença mais, é uma realidade. Essa fé e espiritualidade, nós chamamos de espiritualidade porque é essa conexão com o plano espiritual, é uma das dimensões da transcendência. Quando eu estou em oração, eu não posso simplesmente repetir palavras decoradas. A oração precisa ser uma concentração em que a gente busca se conectar com os nossos irmãos espirituais, com os nossos mentores, e às vezes nós temos uma alegria muito grande, porque não é toda hora, porque o nosso estado emocional, o nosso estado cognitivo, ele fica flutuando muito, até por conta da maneira como dormimos, se tivemos uma boa noite, se não tivemos, dos problemas que nós temos nas nossas vidas, se conseguimos nos preparar adequadamente para a oração. Uma série de fatores determinam o nível da oração. E muitas vezes, na parte da manhã, quando vamos fazer nossas orações, nós conseguimos às vezes um nível de conexão espiritual onde a gente consegue perceber a presença de muitas entidades junto de nós. E isso é uma coisa maravilhosa. Você perceber a presença dessas entidades e recorrer a elas, pedindo esclarecimento, agradecendo. Então, essa conexão com a espiritualidade é uma das dimensões da completude e da transcendência. Outra dimensão da completude e transcendência é o amor. E o amor manifesta de 3 formas. O amor manifesta como amor a Deus, como amor ao próximo, como amor a si mesmo. Essas 3 formas que o amor se desdobra. E essa é uma das dimensões mais importantes da transcendência, uma das dimensões mais importantes da completude. O conhecimento ou o senso de transitoriedade e impermanência, que tudo se transforma aqui na Terra, tudo sofre esse ciclo de transformação. E esse também é uma das dimensões da completude, da transcendência. O senso de gratidão, ser profundamente grato à vida, outra dessas dimensões. O contentamento, estar satisfeito com aquilo que se tem. Veja, eu não estou querendo dizer que a pessoa não vai correr atrás, aí entramos muito também na parte material aqui,
de outras coisas que eu preciso e quero ter. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero me formar numa determinada especialidade, eu quero poder ganhar um pouco mais, quero poder também realizar uma coisa que eu gosto. Está um pouco dentro do plano material, válido, sem problema nenhum. Esses esforços para alcançar essa condição vão te dar bagagem em vários setores que serão úteis para o teu espírito, a disciplina, a cognição, a força de vontade, a capacidade de estabelecer companheirismo. Tudo isso estabelece crescimento espiritual da mesma forma, então também faz parte da dimensão. Então esse contentamento que eu falo é você não ficar revoltado com a sua situação agora, porque isso não vai te ajudar em nada. Você tem todo o direito de buscar coisas melhores, mas tenha contentamento nesse momento, seja grato, tenha contentamento, faça a sua busca e ver o que vai acontecer. Deixemos na mão de Deus, façamos a nossa parte, deixemos na mão de Deus o restante e tenhamos contentamento. Então todas essas coisas que nós estamos falando aqui são dimensões da completude, dimensões da transcendência. Mas essa dimensão no que se refere à imortalidade da alma é uma das mais importantes. Tem uma outra também, duas muito importantes também, porque essa Jesus de certa forma nos ensina, não diretamente, mas indiretamente ele nos ensina a nossa filiação divina, ter esse senso de sermos filhos de Deus, essa percepção de nossa filiação divina é uma das dimensões da transcendência. Né? Eu sou filho de Deus, sou filho do sagrado, aí vem a segunda percepção: estou destinado à perfectibilidade, seja ela relativa, absoluta. Alguns dizem que nós só podemos alcançar uma perfectibilidade relativa, não tem problema, ainda assim é uma forma de perfectibilidade. Isso também é uma da dimensão da transcendência. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente começa a acontecer uma coisa diferente para a gente. Quando esse material e esse espiritual que estavam lutando tanto para obter a nossa atenção e para que nós realizássemos a felicidade e a paz, quando a gente começa a trazer esse transcendente, essa completude, começamos a trabalhá-la. Eu vou até falar de uma coisa uma das dimensões que nem é a dimensão que nós colocamos aqui, que é a dimensão da imortalidade, mas é a dimensão do amor. Quando você começa, eu estava comentando isso outro dia lá com o pessoal e em algumas palestras também, quando você começa a ajudar o próximo, você começa a se preocupar com o próximo. É engraçado isso, né? Não sei se eu falei lá não sei se eu falei lá do Fantiviro, mas outro dia eu estava numa palestra, no estudo, eu falei para o pessoal: olha, eu estou me preparando já para outra encarnação, porque é um tema, não sei, tem acontecido isso, que tem surgido muito para mim, e eu tenho estudado bastante. São temas voltados para o estudo da consciência, o estudo da psique, estudo de psicologia, um pouco de psiquiatria, estudo dos distúrbios, mas também estudo de neurociência. E, se Deus me permitir, eu vou começar a trabalhar desde já. Lá já estou fazendo isso nos meus estudos, que nessa altura eu estou com 60 anos, começar a fazer uma faculdade de medicina para ser um psiquiatra, não vai dar muito tempo, não vai dar para exercer muito tempo. Talvez na próxima encarnação Deus me permita ser um psiquiatra trabalhando nessa linha espiritual. Pode ser que Deus não permita, talvez o trabalho que eu vou ter que fazer, as coisas que eu vou ter que realizar são coisas bem diferentes, mas não custa nada tentar. E a gente já começa, é interessante que a gente já começa a pensar, e aí que eu falo no senso da questão da imortalidade, a sobrevivência após a morte, é que você já começa a viver o passado, porque você começa a estudar as causas de muitas das dores, dos sofrimentos, das neuroses, através da sombra, que é um tema recorrente nos estudos de Joana de Ângeles, que é uma obra que eu tenho estudado bastante, que trabalha exatamente nessa área da psicologia espiritual, né? Você trabalha o presente, porque você está tentando alcançar
essa transcendência, essa completude, tentando aos pouquinhos alcançá-lo, você começa a pensar no futuro também. Então tudo junto ele forma uma coisa só. Passado, presente e futuro passa a ser um único momento do tempo. É o momento da existência, do sonho, da busca, da realização da felicidade, da correção do passado, dos planejamentos futuros, das reparações que precisam ser feitas, dos aprendizados novos que são realizados. Tudo isso começa a transformar em sentido. Tudo isso começa a assumir a condição de significado existencial. E aí eu acho interessante porque quando a gente menos espera, a gente já está planejando a próxima encarnação, vivendo a atual. Você também não pode planejar a próxima e esquecer da atual, né? Você tem que ir trabalhando a atual, fazendo o que tem que fazer, mas já pensando na próxima. E aí se eu te pergunto, se você começa a trabalhar dessa forma, você, com esse senso da imortalidade, você vai ter medo da morte? Não. Não faz diferença. Você vai trabalhar aqui, estudar aqui, vai trabalhar, estudar no plano espiritual, vai trabalhar e estudar na próxima encarnação. Você só não sabe se você vai conseguir fazer aquilo que você está querendo. E aí você começa, mas voltando a essa questão que eu estava colocando, essa questão da transcendência e da completude, você quando começa a ajudar os outros, começa a se colocar em condição hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, você praticamente leva o centro espírita junto com você para a tua casa, do teu trabalho inclusive, porque as pessoas começam a entrar em contato com você o tempo todo sobre essas questões. A pessoa está com uma depressão danada, ela está num sofrimento terrível, ela está numa angústia muito grande. Ela vai te ligar na hora do teu trabalho, 1h da tarde, meio-dia, 11h da manhã, o pessoal está mandando mensagem. E aí, às vezes, eu paro, vou lá, faço uma oração para a pessoa, converso com ela ali e tal, aí volto de novo para o trabalho, vou dando meus pulos para conseguir fazer isso. E aí você começa a ver uma coisa maravilhosa, que a tua própria dor, o teu próprio sofrimento, a tua própria angústia, ela começa a se tornar menor, proporcionalmente menor, porque agora você tem uma preocupação muito mais ampla, mas essa preocupação, se ela está dentro desse conceito de completude, ela envolve não só o amor, mas ela envolve a esperança, ela envolve a fé, ela envolve o senso de imortalidade, ela envolve a busca do conhecimento, ela envolve o senso de conhecimento de transitoriedade e permanência. Tudo isso junto mostra que aquela pessoa que ela está passando, você vai tentar ajudá-la, vai tentar se colocar no lugar dela, mas você também não vai se abalar, porque a dor é dela. Mas você vai tentar fazer o melhor por ela, tentar tirar um pouco, se for possível, tentar ajudá-la a tirar um pouco dessa carga, desse peso. Isso começa a fazer sentido para nós, começa a criar uma nova forma de nós nos portarmos diante da vida. Da mesma forma, o senso de mortalidade, ele se entranha dentro da gente e a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Portanto, completude e transcendência, e aí o senso de mortalidade, para que ele se transforme num sentido existencial, que seja um sentido existencial para a alma, para o espírito encarnado, ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Não pode ser só dentro da casa espírita, não pode ser só na hora que eu estou lendo o livro. Eu tenho que, no meu dia a dia, na forma como eu lido com as pessoas, na forma como eu lido com os problemas, ou como eu lido com as alegrias, todos esses elementos têm que estar começando a fazer parte da minha vida. E quando isso acontece, a gente começa essa construção de sentido e de significado. Então, o tema de hoje, né? A imortalidade da alma e a busca do sentido, nossa busca de sentido, de significado, que no final das contas vai se transformar em felicidade e paz a todos nós, em sintonia com a lei divina. Obrigado.